Oi, gente, feriadinho bom pra falar de política, né? Só que não. Ou só que sim, eu falo de política o tempo inteiro, pra mim não tem tempo ruim. Inclusive ontem meus amigos foram todos pra balada encher a cara e eu fiquei aqui, vendo jornal, lendo as notícias. E eu que era arroz de festa. Eu ia em todas as baladas, não perdia uma. Inclusive chegou um momento que eles nem me pediam documento mais, já eram acostumados comigo. E eu achava que eu era íntima das pessoas que trabalhavam nas festas, gente. Teve um dia que eu cheguei no bar e falei assim, miga, sua louca, me arruma um gelo aí. E hoje eu chego na banca e falo, por gentileza, só me arruma uma folha de São Paulo. Então mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, é como dizem, mas eu falo sobre política e estudo isso com o maior prazer. E vamos ao que interessa então. Meu jornal escolhido da sexta-feira foi O Tempo. Já disse em outras situações que eu tenho um apreço muito grande por esse impresso, que é feito em Contagem, Belo Horizonte. E é um jornal muito bacana, inclusive eu vou trabalhar lá um dia. Escreve o que eu tô falando, hein, se Deus quiser. Trouxe aqui então o Eduardo Cunha, que apresentou sua defesa na última quinta-feira, da semana passada. E ele disse, gente, é a pessoa mais cara de pau que tem notícia, né? A respeito dos 9 bilhões que ele... Perdão, 9 milhões, tá? Que ele tem na Suíça. Diz que é fruto de truste, ou truste, me perdoem que eu não sei a pronúncia correta. O truste é uma espécie de negócio na qual você coloca o seu dinheiro nas mãos de um investidor. E esse investidor tem a função de aferir lucro, de aumentar esse dinheiro. Então, no momento em que seu dinheiro está nas mãos dessa pessoa, ele não, tecnicamente, você não tem mais poder sobre ele. Por isso que ele é um dinheiro que não é declarado no imposto de renda da pessoa. Foi isso que o Eduardo Cunha alegou, é muito esperto, né? E diz que, ou se acha esperto, diz que vai voltar à Câmara. Seguindo aqui no tempo, na semana passada eu senti uma demanda, uma necessidade muito grande de falar mais a respeito da nova composição ministerial do Temer, só que eu ainda não tinha muito subsídio, não tinha muito material. E o Tempo trouxe para nós aqui um infográfico maravilhoso, super esclarecedor, intitulado Investigados, a matéria intitulada Investigados Além da Lava Jato, e fala sobre o processo que cada ministro, cada um, aqui são 12 ministros, dos 24, cada um responde ou já respondeu. Então, super esclarecedor, inclusive fala do Jucá, de alguns outros, não tem como eu ler tudo, mas fica a dica aí, por isso que eu gosto muito desse jornal, pela sua imparcialidade. E trouxe uma coluna que eu não gostei muito, intitulada O Mundo Pop do Golpe. A Eliane diz assim, os aliados do ambiente artístico que acham chiquérrimo ser de esquerda e a partir disso defendem qualquer coisa. Entre os que não entenderam nada das pedaladas fiscais e caem na história do golpe. Eliane, se você quiser conversar sobre pedalada fiscal com qualquer pessoa da esquerda, até eu mesmo que sou leiga, posso te dizer, posso te falar a respeito de números, enfim. Eu não gosto desse tipo de ataque, do mesmo jeito que nós respeitamos a direita, vai de encontro ao que eu disse no programa passado, nós queremos ser respeitados. E os artistas não precisam disso, né? O Chico Buarque vive de direito autoral, não precisa nem de fazer show, não tinha a menor necessidade de comparecer aos atos pela democracia, mas ele foi, acredito eu, porque quis, porque ele abraçou essa ideia e tem todo o direito de defendê-la, tá? Mas o mundo da política, ele se movimentou muito na segunda-feira, essa semana, né? E teve uma reviravolta aí, por causa das conversas, dos áudios que vazaram do Romero Jucá com o Sérgio Machado. O Sérgio Machado é o ex-presidente da Transpetro. Perdão. Só para explicar para vocês, o Sérgio Machado, ele estava se sentindo meio acuado e começou a gravar algumas conversas para um possível acordo de delação premiada. E que inclusive foi fechado ontem, de acordo com o Globo que eu li hoje. Então ele tem um material aí, não sei como o Rubens Valente, que é jornalista da Folha, teve acesso a esses áudios. Rubens Valente é um jornalista que vai ficar para a história por esse trabalho, gente, porque essa notícia, essas informações que tem vazado na mídia ao longo da semana, que ele teve acesso de exclusividade de forma como nós não sabemos, mudaram o rumo do governo Temer. Porque o Romero Jucá,
Ele, além de ser um político muito conhecido, um articulador político, um senador, já com toda uma estrada, ele era o braço direito do Temer, é o presidente do PMDB, era o então ministro do Planejamento, então ele teria um peso, ainda tem, eu acredito, nesse governo Temer muito grande. E são áudios muito comprometedores. Ele diz assim, tem que mudar o governo para estancar essa sangria. O Machado responde, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Aí o Jucá responde, só que Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que está contra essa porra, pode falar porra, desculpa, porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece Eduardo Cunha, o Cunha está morto. E fala que o impeachment seria então uma saída para frear a Lava Jato. Então, assim, ao longo da semana até vazaram mais conversas, inclusive o Jucá foi exonerado do cargo a partir dessa informação, então para vocês verem o poder que uma notícia bem apurada tem, né? E vazaram áudios essa semana envolvendo o Renan Calheiros, nos quais o Renan Calheiros diz que teriam que haver mudanças no acordo de delação premiada. Hoje ou ontem, me parece, vazaram áudios envolvendo o José Sarney. Então, assim, a situação dos envolvidos aí nesses esquemas de corrupção vai ficando cada vez mais complicada. Sobrou até pro Aécio, que seria, então, o primeiro a ser comido. Mas segue nesse jornal uma coluna maravilhosa, não tem como não falar dele, gente. Vou terminar o programa com ela, do Vivier, chamada Permissão para Sonhar. Diz assim, tive uma ideia louca, talvez até subversiva. Sei que vocês vão dizer que não vai dar certo, mas peço a permissão para sonhar. Vivier, você tem permissão para sonhar, para acordar, para dormir, para fazer o que você quiser, porque você é maravilhoso, escreve como ninguém, gente. Ele tem uma ironia fina, um jeito assim dele próprio, sabe, de escrever. Inclusive eu vou postar o link para vocês, um vídeo dele rolando na internet falando razões para falar sobre Temer, muito interessante. Fala inclusive sobre alguns esquemas nos quais o Temer estaria envolvido. Gente, foi só um resumo, essa semana aconteceu muita coisa que eu queria trazer para vocês. E queria agradecer também as pessoas que estão assistindo, que têm comunicado comigo. Inclusive essa semana troquei muita ideia com um menino de direita extrema, que é Bolsonaro e tal. Não tenho problema nenhum em conversar com pessoas que pensam diferentes. E mais uma vez eu digo que democracia é isso. Máximo respeito sempre. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!